Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, na bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. E eu queria agradecer nesta virada de ano a cada um dos inscritos no nosso canal, porque vocês têm sido a razão de nós estarmos nesse processo de continuar postando vídeos para abençoar a vida de vocês. E que se esse vídeo for bênção na sua vida, que você possa compartilhá-lo, que você possa se inscrever no canal se ainda não é inscrito, possa curtir para que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube e chegue ao maior número de pessoas possíveis, que esteja precisando de uma palavra que lhes dê direção, que lhes aponte o caminho para a caminhada nesse deserto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero dividir com vocês nessa nossa retomada de gravação, né? Ano novo, vida nova, tudo novo, para a glória do nome do Senhor. Eu quero dividir com vocês o texto no livro de Gênesis, capítulo 40, verso de número 23, que nos diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Vou falar de novo, vou repetir para que fique gravado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Irmãos, esse texto ele tem muito a ver com a nossa realidade de deserto. Por quê? José, ele era o filho mais querido do seu pai. Na adolescência, o pai lhe fez uma túnica de diversas cores. Os irmãos perceberam essa preferência do pai por José e tinham raiva dele. Com o passar do tempo, eles resolveram dar um fim na vida de José. E José foi vendido como escravo, chegou no Egito, ele começou a sobressair, porque a Bíblia diz em toda a história de José, e é bom que nós observemos isso, tudo dando errado na vida de José, José permanecendo firme na sua posição, mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Então nada que estava acontecendo no contexto geral da vida de José estava escapando aos olhos do Senhor ou não tinha nenhum propósito. O Senhor largou José de qualquer maneira. Não. O Senhor estava com José. Então isso me mostra que cada situação, que cada acontecimento na vida de José tinha um propósito de Deus, porque o Senhor estava com ele. Então José não estava sozinho no Egito, José não estava sozinho na prisão, e tudo que ele fazia o Senhor abençoava, porque José ele dependia única e exclusivamente do Senhor. O processo era difícil, mas ele não se desviou da sua posição, ele não arredou o pé nem para a direita e nem para a esquerda, ele permaneceu no centro da vontade de Deus, mesmo sem entender. Isso muitas das vezes acontece conosco, de repente nós somos pegos de surpresa com a saída do cônjuge, com o envolvimento dele com outra pessoa, e a coisa parece que vai dando tudo errado, a vida financeira vai para o buraco, você perde emprego. Irmãos, nada disso escapa aos olhos do Senhor. Quando nós começamos a ter o entendimento do que é o deserto, nós começamos a entregar a situação nas mãos do Senhor. E aí é que vem o mais difícil, parece que tudo fica pior ainda. Mas, irmãos, entenda uma coisa, até aqui, até esse momento em que você está vivendo, você trouxe o seu casamento na força do seu braço. Você trouxe o seu casamento, a sua esposa, os seus filhos, os seus negócios, você trouxe na força do seu braço no que você acha que tinha capacidade para fazer e acontecer. E olha onde você está. Tudo deu errado. Isso nos mostra que nós não somos capazes de administrar nada. Até porque tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Então nós somos meros administradores. Por isso é que a Bíblia diz que nós somos mordomos do Senhor, porque tudo vem dele e tudo é para a glória dele. Então quando nós temos algo, nós precisamos pedir a direção de Deus em como administrar aquilo. E o casamento não foge disso. Então José, ele vai ser empregado na casa de Potifar. A mulher dá em cima de José, José sai e foge da tentação e ele ainda é acusado injustamente. Olha só, nós fugimos do pecado, mas o pecado, a Bíblia diz que tão de perto nos rodeia, nos acusa e nos coloca numa situação constrangedora. Mas José permaneceu firme com o Senhor. Nós não vemos
nesse breve relato da história de José, nós não vemos José reclamando, murmurando, brigando com Deus, por que ele estava aqui, querendo entender. Olha só, muitos no deserto, eles querem entender, antes de crer. Eles querem entender por que está tudo acontecendo, por que o Senhor ainda não fez, por que o marido e a esposa ainda não voltaram. Irmãos, não é hora de você entender, é hora de você crer e principalmente obedecer. E quando José ele vai para a prisão por ter fugido da tentação da mulher, veja bem, ele vai para a prisão e ele se torna, vamos dizer assim, o administrador da prisão. O carcereiro coloca todos os presos sob os cuidados e a autoridade de José. Então José fazia tudo da melhor maneira possível. José dava o melhor de si em cada situação que ele estava envolvido. Isso fez com que ele se destacasse no meio da multidão. Talvez o que esteja faltando para você hoje é isso. Você está na baixa maré, digamos assim, mas você não deve diminuir o seu potencial, você não deve diminuir a sua capacidade de produzir. Você deve produzir como se estivesse tudo maravilhosamente bem. Porque foi isso que aconteceu com José. José estava vivendo uma situação adversa, mas ele fazia o melhor, porque ele entendia que ele não dependia de circunstâncias, ele não dependia do homem, ele dependia do Senhor, que controla todas as circunstâncias. Então José chega em um determinado momento em que o copeiro e o padeiro de Faraó são enviados para a prisão. E passado um tempo, José percebe que eles estão tristes e pergunta para eles, o cuidado de José com aqueles que estavam sob sua responsabilidade. E eles pegaram e disseram, o copeiro foi o primeiro a dizer, olha, eu tive um sonho, esse sonho me perturbou e foi assim, assim, assado. E José interpretou o sonho. E aquele sonho, a interpretação dele foi boa aos olhos e aos ouvidos do copeiro. E José, no verso 14 do mesmo capítulo 40, ele faz algo que me chamou a atenção. No verso 14, ele diz assim, porém, depois de ter interpretado o sonho, ele diz assim, porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Veja bem, José, ele está vivendo um deserto, nós podemos dizer isso, José estava vivendo um deserto, e no meio do deserto Deus começa a usar José para abençoar outras vidas. E José pede para que o copeiro se lembre dele, ou seja, José quer sair do deserto antes da hora. José, ele pede para que o copeiro, quando ele for restituído ao seu cargo, porque essa era a interpretação do sonho, que ele se lembre dele, que ele chegue para Faraó e fale, olha Faraó, tem um rapaz que estava lá comigo, era um rapaz justo, era um rapaz bonzinho e tal, mas tira ele de lá. O copeiro não tinha essa autoridade. Ninguém tem autoridade de te tirar do deserto, entendeu? A não ser quem te colocou. Foi o Senhor quem levou José para a prisão e só o Senhor poderia tirá-lo de lá. José queria sair do seu deserto antes da hora. E quantos de nós, por estarmos vivendo uma situação adversa, primeira coisa, nós começamos a justificar. Nós somos santos, nós somos perfeitos, nós somos os certinhos da situação. Porque José disse isso, olha, eu não fiz nada para merecer estar aqui, olha, tenha compaixão de mim, se lembre de mim quando você estiver diante de Faraó, diante daquele que pode resolver, mas não era aquele que poderia realmente resolver a situação de José. Foi o Senhor quem o colocou lá e só o Senhor poderia tirá-lo. Não queira encurtar o seu deserto por conta de situações adversas, por conta de sofrimento, de tristeza, por causa de injustiça. Não queira fazer isso, porque o preço a se pagar é muito caro. E veja bem, quando nós estamos numa situação dessa, a primeira atitude nossa é justificar. Olha, eu fui um bom marido, eu fui uma boa esposa, o meu esposo não tinha razão para me largar, a minha esposa não tinha razão para me largar, olha, eu como homem, eu pagava as contas, não deixava faltar nada em casa, e por aí vai, um mundo de justificativas. Mas entenda o seguinte, meu querido e minha querida, não foi homens quem te colocou no deserto,
foi o Senhor. E só o Senhor pode te tirar daí. Quando chegamos ao fim do capítulo 40, e José interpreta o sonho do padeiro, e essa interpretação não é boa, mas ela também se cumpre porque era uma revelação de Deus, e aqui cabe uma observação: aquilo que é de Deus se cumpre, aquilo que é de Deus acontece. Quando é Deus quem fala, ele tem zelo, ele tem responsabilidade por aquilo que ele fala, então ele cumpre. Se não foi Deus quem falou, não espere que haja cumprimento. Porque geralmente, no meio do deserto, uma palavra que não é de Deus, ela vem para massagear o seu ego, para te colocar lá em altas nuvens, para massagear os seus sentimentos que estão feridos, estão machucados. E Deus não tem compromisso com os sentimentos humanos. Deus tem compromisso com os princípios que Ele próprio estabeleceu e nem Ele quebra. Veja bem que no capítulo 40, versículo 23, o texto que nós lemos, diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Diz para mim, irmão e irmã, quem foi que fez com que o copeiro se esquecesse de José? Era Deus. Porque Deus tinha algo maior na vida de José que ele não estava entendendo aqui agora. Ele não estava entendendo. Ele olhou para a circunstância, ele olhou para o momento que era de dor, de tristeza, e queria sair daquilo rápido. Mas a visão de Deus é de eternidade a eternidade. A visão de Deus vai além da minha e da sua visão. E Deus estava preparando algo muito grande para a vida de José. E esse sofrimento, essa dor, essa injustiça fazia parte desse processo. Veja bem, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Ele foi acusado de ter dado em cima da mulher do seu patrão. E ele foi parar numa cadeia. Qualquer um se revoltaria com tudo isso. Mas José não. José ficou na dele. Somente nesse momento ele quer encurtar esse processo. E o processo nosso de deserto, irmãos, tem princípio, meio e fim. Você não vai sair do deserto porque você está tristinho, porque você está chorando, porque o teu marido está com outra e alguém disse que você precisa tocar a sua vida. Você não vai sair do deserto por conta disso. Você só sai do deserto quando o Senhor determinar. E veja bem, olha, no capítulo 41, versículo 1, o capítulo começa com algo muito interessante. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé num rio, junto ao rio. O tempo que o copeiro se esqueceu de José foram de 2 anos inteiros. Porque ao final desses 2 anos, Faraó tem um sonho, o sonho é duplicado, ele ficou assustado, os magos sábios, entendidos do Egito, não conseguiram interpretar. Aí sim o copeiro se lembrou dele. Chegou a hora de todo o sofrimento de José ser recompensado, ser validado no reino espiritual. Chegou a hora de toda aquela prova ter um fim e ele ser aprovado. Foram 2 anos inteiros, fora o tempo, antes da cadeia, antes da prisão. Nós estamos contando só o tempo da prisão, 2 anos inteiros. E o copeiro se lembrou de José quando o faraó teve o sonho e ninguém conseguia interpretar. Agora acompanha comigo. José interpreta o sonho de Faraó. José é chamado por Faraó. O copeiro se lembrou, falou de José, Faraó manda chamá-lo. Ele vai, se troca de roupa, toma um banho, ele se apresenta de forma digna diante de Faraó. Era aquele quem tinha autoridade máxima na situação. E quando ele chega, ele ouve o sonho e ele interpreta. E aí ele dá um conselho para Faraó. Faraó, veja bem, se eu posso te dar um conselho, se provenha de um homem sábio, para que administre a situação nos 7 anos de fartura que vai ter, porque depois virão 7 anos de miséria, 7 anos de fome. Então nós precisamos de um homem sábio para administrar o tempo da fartura. Veja bem, a sua sabedoria, o seu reconhecimento aos olhos de Deus não é quando tudo vai bem. Não vai ser quando tudo vai bem, é quando tudo estiver ruim.
é que o Senhor vai começar a observar o seu comportamento. José passou 2 anos inteiros na prisão. Chegou a hora, José, chegou a hora de você ser aprovado e reconhecido no reino espiritual. E todos aqueles que se levantaram contra você, agora eles te verão. Porque como diz o Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Agora os inimigos sentarão à sua frente e você como autoridade, porque você passou pelo processo e foi aprovado por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Faraó estabelece José como governador do Egito. Olha só, para quem veio lá de trás, vendido como escravo, acusado injustamente, passou na prisão 2 anos, agora ele se torna governador do Egito. Agora ninguém faz nada sem a autorização de José. Os povos vieram comprar mantimento, chegaram diante de Faraó e Faraó, vai lá, conversa com José, e o que ele decidir está decidido. Você está preparado para algo grande, irmãos? O Senhor tem preparado algo grande para você, para o teu casamento. Mas antes, esse casamento precisa passar pela prova. Você como homem, você como mulher de Deus, você precisa passar pela prova para ser aprovado. Não tem como você passar pela prova sem ser provado, ou melhor, não tem como você ser aprovado na prova sem ser provado. Há um princípio no reino espiritual. Para você ser honrado, você precisa ser humilhado. Para você ser curado, você precisa estar doente. Para que portas se abram, você precisa dar com portas fechadas. Esse é o princípio de Deus. Como é que Deus vai te levantar se você não tiver caído? Como é que Deus vai abrir uma porta se ela não estiver fechada? São princípios no reino espiritual que fazem parte da nossa caminhada no deserto e que nós precisamos aprender urgentemente, para que nós não demos vazão aos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos nesse processo só atrasam o processo. Veja que José tinha todos os motivos para ser rebelde, revoltado, amaldiçoar tudo e todos, mas não, ele permaneceu fiel. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. A flecha, para alcançar lugares altos, lugares distantes, ela primeiro precisa ser puxada para trás. Você acha que está dando tudo errado. Você acha que está parado no tempo. Não. O Senhor está no controle de todas as coisas. E para que você seja colocado em lugares altos, você precisa conhecer os lugares baixos, para que você não tenha desejo de voltar lá. A partir de hoje, você se torna um novo homem, um novo marido, uma nova mulher, uma nova esposa. E aquela esposa, aquele marido de antes que estragou tudo no casamento, não mais será lembrado e vocês não terão mais vontade de voltar lá. Por isso Deus te trouxe ao deserto. Foi o Senhor quem te trouxe. Então é Ele quem vai te tirar no tempo determinado por Ele. Mas para que esse tempo determinado por Ele aconteça da forma como Deus planejou, é preciso que você entenda e obedeça. José, em momento algum, ele ficou questionando a Deus: Senhor, por quê? Senhor, eu não estou vendo nada acontecer. Senhor, olha lá, os meus irmãos estão felizes, estão prósperos lá na terra de Canaã. José falou alguma coisa disso, irmãos? Não. José simplesmente creu naquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele decidiu, é uma decisão, ele decidiu permanecer firme para que a promessa se cumprisse. Nós só vamos viver as promessas depois de passarmos pelo processo. Não tem como. Se você começa a buscar atalhos para sair do deserto antes da hora, você vai se tornar um crente atrofiado lá na frente. Então, não olhe para o que você vê. Não dê atenção, não dê importância para o que você vê, mas se importe com aquilo que Deus fala. Se importe com o que você crê, com a sua fé. Alimente a sua fé todos os dias, para que esse tempo de você sair do deserto e ser honrado, e que todos vejam a sua honra, porque todos viram a honra de José. Principalmente os seus irmãos, que quando chegaram diante dele souberam que o governador do Egito era o irmão José que eles tinham vendido, eles temeram pela vida deles. E Deus quer fazer da mesma forma comigo e contigo. Para isso nós precisamos entender, crer e confiar. Quando você entra num ônibus de viagem para outra cidade,
Você não fica lá de 5 em 5 minutos perguntando ao motorista: motorista, está chegando? Motorista, estamos no caminho certo? Motorista, que hora vai chegar? Não, você entra, você senta e dorme. É interessante porque a confiança é tão grande que o motorista vai te levar ao lugar que você está determinado a ir, que você dorme, você descansa. E por que não fazer isso no processo do deserto? Deus já te prometeu a restauração, meu querido, minha querida. Agora creia, descanse. Se possível, até durma, porque o processo quem faz é Ele, não somos nós. Amém? Que o Senhor fale mais e melhor em cada coração e que o Espírito Santo possa florescer, possa frutificar essa palavra na sua vida e que o seu deserto tão logo chegue e ao final dele você seja honrado como José foi, para a glória do nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.